Provérbios 4, a partir do versículo 1, nós vamos lendo aqui alguns destes versículos. Vamos ler o verso 1 e 2. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixes o meu ensino. Nós percebemos aqui já temos um título, exortação paternal, falando e comparando o cuidado de um pai para com o seu filho, o cuidado de Deus para conosco. E a palavra é ouvir a instrução. Então, antes mesmo de instruir, quando você vai falar com alguém, você fala, presta atenção, olha, escuta aí, eu vou falar. É como se o texto começasse falando assim, olha, o que eu vou falar daqui em diante é muito importante. Ouvir a instrução. Estais atentos e não deixes o meu ensino. O que vocês vão ouvir agora, o que vocês vão aprender agora, que isso faça parte da continuidade. Nós somos tão esquecidos, né? E a gente está dia a dia bombardeado por um número tão grande de informações, e a gente passa tanto tempo vendo informações rápidas e pequenas, chega no final do dia você fala, o que mesmo eu ouvi hoje? Você fala, não lembro quase nada, né, do que eu ouvi. Agora aqui a instrução de Deus, ela é importante para nós, sempre precisamos ouvir e praticar. Aqui fala de um Deus, de um pai amoroso, que leva a instrução porque ele quer o bem do seu filho, para a felicidade do seu filho. Aqui fala de um Deus que socorre, um pai que socorre o seu filho, que não quer que seu filho esteja abandonado ou passando dificuldades. E a gente percebe que toda essa instrução é para que a nossa vida vá bem. Mais abaixo, lá pelo versículo 18, já no versículo 15, falava sobre o mal, fala sempre sobre a vida do mal, do injusto, e da vida do justo, mostrando a diferença. E qual que é a diferença em relação à questão do que nutriu o justo? É a palavra de Deus. E o que fez com que o injusto fosse injusto? A falta de Deus. Então a gente percebe aqui que ele fala sobre a vida do justo no verso 18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. E na continuidade fala sobre o perverso. O caminho dos perversos é como escuridão, nem sabe eles em que tropeçam. Lá no versículos anteriores, 16, fala que o perverso não dorme se não fizer o mal. E aqui no versículo 19 fala que é escuridão a vida do perverso. Então a instrução de Deus para nós é para que a nossa vida seja como uma luz que brilha mais e mais, distante da vida do ímpio, que é uma vida de escuridão. Nem sabem o que tropeçam. Versículo 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras e aos meus ensinos inclina os ouvidos. Não deixes apartar-se dos seus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Devemos nos afastar da maldade e nos aproximar de Deus, ouvindo as palavras do Senhor, não deixando-as se afastar dos nossos olhos. Quando você tem alguma coisa que você não deixa que se afaste dos seus olhos, você está vigiando aquilo, para que aquilo não saia da sua visão, para que aquilo não seja perdido, para que aquilo não seja roubado. Aquilo faz parte, aquilo é importante para a sua vida. Você tem que estar sempre com aquilo à mão, sempre com condições de se aproximar. E assim é a palavra de Deus para nós, sempre deve estar perto de nós.
E aí vem a passagem que nós lemos domingo de manhã, a partir do verso 23, sobretudo que se deve guardar, guarde o coração. E nós lemos também na linguagem de hoje que diz, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Parecem versículos até diferentes uns dos outros, né? Sobretudo que se guardar, guarde o coração. E na linguagem de hoje diz, tenha cuidado com tudo o que você pensa. Mas nós sabemos que na Bíblia a mente e coração, elas são sinônimos. Então quando fala guarde o coração, está falando para guardar a mente. Quando fala para guardar o coração, é para não permitir que os maus pensamentos tomem conta. E assim a gente deixa de pensar naquilo que é bom, naquilo que é agradável, naquilo que é do Senhor. O versículo 24, desvia de ti a falsidade da sua boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Versículo 25, os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retire o teu pé do mal. E assim acaba este capítulo 4. Então, domingo de manhã, nós falamos que essa passagem, ela fala que nós devemos guardar o coração, ou seja, que nós devemos guardar a mente. E a ideia que a gente percebe aqui é que para guardar o coração, nós temos que guardar alguns sentidos humanos. Porque repare, como você vive? Como que a gente vive? É pelo que a gente vê, pelo que a gente sente, os sentidos, né? O que a gente cheira, o tato, a audição, o ouvido, a voz, as palavras, são os sentidos humanos que devem ser guardados para que o nosso coração seja guardado. Então, a nossa vida ser boa ou má vai depender do que a gente olha, dos nossos passos, para onde que a gente anda, os pés, que aqui fala, onde a gente anda, o que a gente ouve e assim por diante. Então, nós separamos aqui 3 coisas. Para guardar o coração e a mente, nós precisamos, primeiro, vigiar a boca. E aí o versículo 24, desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Segundo lugar, para guardar o coração e a mente, nós precisamos vigiar os nossos olhos. Versículo 25, tenha os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Nós falamos de olhar direito, né? de olhar para frente, com a cabeça erguida, adiante e olhar coisas boas. E em terceiro lugar, vigia os pés. 26 e 27, pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita e nem para a esquerda. Retira-te o teu pé do mal. Então, qual será o nosso estudo nessa noite? Vamos ficar no ponto 1. Vigie a boca. Desvie de ti a falsidade da boca. Afasta de ti a perversidade dos lábios. Então, aqui ele fala sobre o que nós falamos, seja de forma sincera, sem falsidade, e seja algo puro, sem perversidade, a perversidade nos lábios. Eu separei aqui vários versículos que falam sobre a língua. Os irmãos devem imaginar que tem alguns de Tiago aqui, né? E algumas ideias para a gente meditar um pouquinho nessa noite. Porque realmente, irmãos, o que nós falamos tem um peso muito grande em relação à nossa vida. Você falando alguma coisa, você pode perder o emprego, ou ganhar um emprego, você pode perder uma namorada, né? Ganhar uma namorada, perder uma esposa. O que você fala, você pode agredir uma pessoa, ou você pode abençoar uma pessoa. Então é muito sério. O controle do falar, o como nós vivemos em relação ao que nós falamos, é algo muito sério, é algo muito importante para nós. Mas como que isso tem a ver com guardar a mente? A fala tem a ver com a mente? Sim, porque o que nós falamos, a gente sabe que a Bíblia fala, né, que o coração está cheio, a boca fala. Mas à medida em que a boca fala e que o ouvido escuta, através das palavras, nós vamos assim
também purificar, abençoar ou amaldiçoar ou trazer mal para o nosso coração. Às vezes a questão de falar, né? Eu falei mesmo, eu briguei e tal. Você fez mais mal a quem? A você? Ou aquela pessoa que você tentou ofender ou ofendeu? Porque às vezes você ofende alguém ou tenta ofender alguém, o máximo que você consegue é a pessoa falar, não, parece que aquela pessoa é maluca, né? Porque não precisava de tudo isso. E a gente não, a gente vai magoado para casa, né? Mas eu falei. Então, percebe como a questão da fala tem a ver com o que faz mal ao coração. Mas vamos lá. A Bíblia fala que nós devemos vigiar a nossa língua, né? Como que nós vamos vigiar? Colocar freios na nossa língua. Falar menos. Tiago 3,2 diz, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Olha que interessante. Quando a gente quer ter um domínio em relação a outras partes do nosso corpo, se você exercitar, dominar a boca, a língua, você já está exercitando domínio. E assim você vai estar exercitando dominar outras questões da sua vida. Então, fala sem tropeçar ou dominadamente. Salmo 141:3 diz, põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. O salmista está orando. Põe guarda, Senhor. Eu mesmo não tenho como controlá-la. Sobre o poder da língua, para o mal e para o bem. Vamos ver um pouquinho sobre o para o mal. Tiago 3,5 diz, vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. 3,6, não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Repare que a ideia aqui é interessante, né? Você pega uma floresta, um lugar enorme que está meio seco, uma pontinha de cigarro ou um fósforo pode incendiar toda aquela floresta. E não é assim com a palavra? Às vezes a gente não tem essa noção, mas grandes coisas que acontecem começaram com uma pequena palavra. A gente está ouvindo muito falar das fake news, né? Quem que começa isso? Alguém começou o negócio e de repente aquilo virou uma coisa enorme. E assim também são discussões, e assim também são problemas, né? Na nossa casa, na nossa família ou na igreja, por uma palavrinha que a gente fala. Provérbios 13:3, no finalzinho diz, o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. No começo, Provérbios 13:3, fala, o que guarda a boca conserva a sua alma. Olha o que eu tinha falado há pouco, sobre fazer mal a si mesmo, que muitas vezes o que a gente fala faz mal a nós mesmos. Faz mal a nossa alma. Aqui diz a si mesmo, se arruína. Podemos encaixar aqui o exemplo do emprego que você perde, ou às vezes você fica preocupado, o que estão falando de mim? Será que falam mal de mim? Ué, mas quem mais fala mal de você é você mesmo quando abre a boca, né? Às vezes a gente é o pior, é o que difama a gente mesmo, por não conter a língua, por certas coisas que nós falamos. E hoje em dia, irmãos, a gente pode incluir aqui o que a gente digita também, né, na rede social, ou a foto que a gente posta. Dá para incluir muita coisa aqui hoje, porque a gente pode desconstruir a nossa própria imagem a partir de algumas falas, de algumas coisas que nós escrevemos, que nós achamos que não estamos falando, mas estamos falando, né? Nessa época de grupo de WhatsApp, eu lembro quando começou a aumentar isso, você... acho que deve ter tido essa mesma experiência. Você vê pessoas que você fala, nossa, esse fulano era tão quietinho, esse fulano, eu nunca imaginei que ele tinha esse tipo de pensamento, e de repente o fulano está lá, falando cada coisa que você fala, não imaginava que a pessoa poderia falar isso, mas falou, através de um grupo de WhatsApp, através de uma palavra, ou de algo que compartilhou. Então
Então a gente precisa ter muito cuidado com o que nós falamos. Estamos falando da questão do mal. Repare que é interessante a palavra maldizer está relacionado com a palavra maldição, maldizer. Dizer mal, lançar maldição. Qual que é o antônimo, ou seja, o sentido contrário? Maldizer e bendizer. Bendizer está relacionado a bendizer, a bênção, bendição, a bênção. Então, ou a nossa vida pode abençoar, a nossa palavra pode abençoar, pode ser medicina, pode ser bênção, pode ser palavra de Jesus, ou maldiçoar, amaldiçoar. Então aqui não é só questão espiritual, né? Joga uma maldição, alguma coisa como se fosse algo espiritual assim, né? Mas a questão do mal, do falar o mal, é a maldição, maldizer, levar o mal, buscar o mal. Tiago 3,9 diz que com ela, com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. E aí é muito sério, irmãos, essa questão de falar mal, né? Aqui ele se fala, amaldiçoamos homens feitos à semelhança de Deus. Quem que são feitos à semelhança de Deus? Todos nós. A gente tem que tomar cuidado de falar de qualquer um, até do mal, até do homem mau. Por quê? Falar por quê? Simplesmente por falar, como o mundo vive hoje, só para falar, só para criticar, só para levantar. Às vezes não vai resolver nada. Agora, se a gente não deve falar muitas vezes até do homem mau, irmão, a gente tem que tomar cuidado, irmãos, porque às vezes a gente está falando mal de pessoas que estão ali para abençoar. Fala mal de líderes da igreja, fala mal do pastor, né? Fala mal de igrejas, né? Falando mal, aquela igreja que aparecia, aquela igreja que é isso. Quem somos nós para lançar essa maldição, né? Para maldizer alguém, irmãos? Devemos ter muita cautela com isso, muita cautela. A gente pensa muita coisa, a gente é crítico, eu sei, e às vezes a gente tem discernimento e vê que uma coisa está errada, mas nem por isso a gente tem que estampar e tem que falar e tem que jogar para cima, né, essas coisas, como se falando a gente demonstrasse que era melhor que o outro, mais inteligente que o outro, porque sempre quando eu falo desse tema, a gente chega nesse ponto. Falar mal de alguém é apenas uma fuga para que eu não seja pior. Então, às vezes, se eu sou um pastor, eu falo mal de outro pastor, é para demonstrar que eu não sou tão ruim quanto ele. Eu estou subindo na categoria dos pastores. E assim por diante. E isso não leva a lugar nenhum, né? Na verdade, eu estou descendo. Quanto mais eu abro a minha boca para falar mal de alguém, eu estou mostrando que eu não sou nada, que eu não sou ninguém. Maldizer. Vamos ler alguns versículos aqui. Provérbios 12, 18. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Provérbios 18, 20. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Aí fala de línguas que servem para a bênção, já entrando no ponto bênção, e fala de língua que serve para o mal. Primeiro falou, Provérbios 12, 18, como pontas de espada, tagarelice como pontas de espada, incomoda. Sabe aquela pessoa que não para mais de falar, não precisa nem falar mal, né? Só de ficar repetindo muito tempo algumas coisas. Mas outros falam como medicina, é gostoso ouvir, parece que você quer ouvir mais, você não se incomoda nem com o tempo, né? E é difícil hoje em dia isso, a gente ter tempo para ouvir alguém. As redes sociais são mais seguidas hoje em dia, são as que têm vídeos de 3, 5, 10 segundos no máximo. Ninguém quer mais ficar ouvindo nada e nem ninguém. Provérbios 15, 4, a língua serena é a árvore da vida, mas a perversa quebranta o espírito. Quebranta, aqui não é coisa boa não, né? A língua perversa dá desânimo no espírito.
quebranta, dá desânimo. E a língua serena é a árvore da vida. Sobre a bênção de Deus. Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. No lugar de falar mal, no lugar de criticar, no lugar de usar ironia, né? Muitas vezes aquela piada que você quer falar uma verdade em tom de ironia, palavra boa, que edifica. Aqui está falando da palavra branda. Tenta fazer isso, irmãos. Quando alguém vier brigar com você, você fale da forma mais calma possível. Você vai quebrar essa pessoa, ou seja, é difícil ela seguir naquele ciclo de braveza. Agora, se ela fala alto, você fala um pouquinho mais alto, o que ela vai fazer? Falar um pouco mais alto ainda. Daqui a pouco ninguém está se ouvindo mais. Mas se você fala mais baixo, ela vai baixando também voz. E vai trazendo paz. Palavras boas, palavras de incentivo. Quanto a gente perde a oportunidade de elogiar alguém, de falar, nossa, você sabia que você tinha esse dom, que muito bom o que você está fazendo. Palavras de aprovação, reconhecendo o esforço de alguém. Agora, vamos para um outro lado. Eu não quero me delongar muito, mas quando eu digo palavras, o cuidado que a gente tem que ter é não somente com as palavras que nós falamos, mas com aquilo que nós ouvimos. Então a gente vai para um outro sentido, o ouvir. E a ideia é, será que nós sabemos ouvir? Nós temos uma boa audição? Lembra que o texto começa aqui no capítulo 4? Ouvi, ó filhos, a instrução do Pai. Estais atentos para conheceres o entendimento. Vos dou boa doutrina. Será que nós estamos prontos para ouvir? Eu acabei de dizer que as pessoas hoje estão presas a redes sociais, a alguns videozinhos de 10 segundos, a palavras que não levam a lugar nenhum, que você nem lembra depois do que você ouviu. Mas nós não estamos mais, de certa forma, capacitados a ouvir uma pregação, um estudo, a ficar muitas horas, ou não precisa nem falar horas, né? A ficar alguns minutos lendo. Uma vez eu conversei com uma pessoa e perguntei o que ela gostava de ler, a pessoa falou, não consigo ler, não consigo ler nada. E tem muita gente assim que não consegue ficar atenta, não consegue ler, né? Só lê o que for necessário mesmo. Mas por que isso, irmãos? Porque nós não sabemos ouvir muitas vezes. Nós estamos vivendo nesse mundo de tanta tecnologia, de tantas coisas, e aí a gente, por exemplo, na própria igreja, nós muitas vezes começamos a colocar várias coisas, e nós temos áudio, nós temos música, nós temos telão, e nós temos tantas coisas que começam para facilitar, para ajudar, mas de repente elas vão tomando lugar da verdadeira palavra, porque as pessoas às vezes não têm condição quando desliga essas coisas, parece que foge a atenção. Tanto que em muitos lugares você vai escutar uma pregação ou até mesmo uma oração sempre com um fundo musical, para que aquilo tenha um peso, né? E o músico vai lá mudando as notas de acordo com o que vai se cantando, com o que se vai se pregando, com o que se vai se falando. É complicado, mas e o momento do silêncio para ouvir a palavra, ou ouvir uma leitura? Se a gente viesse aqui só ler a Bíblia, por que não ouvir uma leitura? Romanos 10:17 diz, e assim vem a fé pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouvirão? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Interessante esse texto, fala que dá para se ouvir, a voz está presente. E aqui diz que a fé vem pelo ouvir. Então por que nem todos estão ouvindo? E aí vem aquela ideia.
Um barulho te impede de ouvir uma outra coisa. Qual que é o momento em que a gente tem condição de ouvir mais coisas? No silêncio. Se eu parar totalmente de falar aqui, vocês vão conseguir escutar um chiado da caixa de som. Tem um ouvido bom, mas consegue. Se ficarmos no silêncio total. E aí a gente vai começar a ouvir coisas. Então o que acontece muitas vezes, irmãos, não é que Deus não fala, não é que Deus não está presente, mas o barulho que está ao nosso redor nos impede de ouvir. Por isso fala, incline o seu ouvido, esteja atento à instrução. E aí a questão não é só barulho no sentido físico do barulho, mas das atividades que nós temos, das coisas que nos distraem, das coisas que tomam o nosso tempo. Nós estamos vivendo agora uma semana diferente, muitos estão com família em casa, com festividades, e talvez por isso não vão à igreja nesse dia, né? Em especial, algumas igrejas fecharam uma semana, tem igreja que tirou férias até fevereiro, março, do culto de estudo bíblico. Não vamos entrar no mérito de quem está certo, quem está errado. Agora acontece o seguinte, muitas vezes nós vamos colocando outras coisas no lugar de Deus e da palavra de Deus, e a gente não tem mais tempo. Em especial, não estou falando desse final de semana tão concorrido, eu sei que muitos não puderam vir por isso e por aquilo, mas não é hoje, né? É no ano inteiro, cada dia tem uma desculpa diferente, e não pode ouvir. Mas quem perde com isso? É quem não ouve. Nós mesmos, quando deixamos de buscar a Deus, deixamos de ouvir. Feche os ouvidos. Para que você possa ouvir a Deus, feche os ouvidos. E para a gente terminar, eu vou falar sobre alguns barulhos aqui. Barulho das críticas. Eclesiastes 7, 21 e 22. Não aplique o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venham a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te. Pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. Às vezes a gente ouve certas coisas e talvez a gente até ouviu certo, né? Mas a palavra diz, é melhor não ouvir. Se ouviu, não aplique o seu coração. Talvez você ouviu uma crítica, mas essa pessoa que criticou, ela falou por falar, ela não estava bem naquele momento. E aí você vai guardar aquilo no coração, depois a pessoa que falou, ela nem lembra. Se você for cobrar dela, ela fala, eu falei isso? Eu não falei. E quando ela faz isso, ela não está mentindo, ela está sendo sincera, que ela nem lembra que ela falou mal de você. Nem lembra, porque não foi importante para ela aquilo. Entenderam o que eu falei? Isso acontece demais. Mas nós lembramos que foi de nós que falou. Foi uma frase, foi uma palavra. Ou quando um leva, né? Fulano falou isso de você. Aí é pior ainda. Então não colocar o coração em tudo que se ouve, principalmente palavras injustas. Essa história de lutar pelos meus direitos, né? Lute menos pelos seus direitos, porque o direito, é conquistado. É algo que vem para você. Você não precisa lutar por eles. O que é seu é seu. Provérbios 12, 19 diz, o lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. Ou seja, o que a língua falou que é mentira, é apenas um momento. Passou aquela semana, aquela mentira vai embora. A verdade vai prevalecer. Não dura muito tempo. Então, primeiro, o barulho das críticas. Segundo, o barulho da insensatez e da maldade. Isso é muito, muito importante. Palavras maldosas, palavras maliciosas, palavras que não são boas. Salmo 85, 8 diz, escutarei, ó Deus, o Senhor, escutarei o que Deus, o Senhor, disser. Pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Se nós pararmos para ouvir tudo o que tem por aí, nós vamos estar mal. Então, tem que saber selecionar o que vai assistir, as pessoas que nós vamos ouvir. Eu falei isso, acho que domingo de manhã, né? Eu não falo palavrão, mas escuto, né? Mas tem um ouvido. Não, depende de como você escuta. Às vezes você busca ouvir palavras.
através de amizades que não deveriam ser tão amigos, de pessoas que não deveriam ser tão amigos, ou através de entretenimento, seja televisão, seja alguma coisa que você busca ouvir palavras que não são boas. Filipenses 4:8, bem conhecido nosso, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é responsável ou respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, feche os ouvidos às palavras de insensatez, às palavras maldosas. Sobretudo que se guardar, guarde o seu coração, guarde a sua mente. E como a gente pode fazer isso, irmãos? Em primeiro lugar, cuidando da nossa língua. Está aí uma boa busca para o ano novo. Eu acho que se a gente não buscasse mais nada, só isso para o ano novo, já ia mudar muita coisa. Eu vou cuidar de pôr guarda na minha língua. O que é pôr guarda na língua? Para vigiar. Vigiar o que eu vou falar. Evitaríamos muitas coisas. Palavras maldosas, às vezes agressão, né, em relação a tantos, ou até mesmo familiares. E viveríamos mais em paz. A gente está vivendo num mundo muito desaforado, né? Mas eu vou discutir, eu vou resolver. Temos que viver mais em paz. Você já reparou, para a gente concluir, eu vou contar essa história aqui para a gente concluir. Você já reparou que às vezes a gente está em alguma situação, seja comprando alguma coisa ou negociando alguma coisa, e você de certa forma, passado para trás, ou acha que os seus direitos não estão bem, e você começa a discutir com a pessoa. Acho que todos nós fazemos ou fizemos isso. Você vai lá, não, mas não combinei esse preço e tal. E você não percebe a forma que você está falando. Você acha que você está certinho falando daquele jeito. Agora, você já reparou que quando você está num lugar e uma pessoa está fazendo isso, está do lado aqui só, e a pessoa está brigando ali, falando, olha, não é, você devia ter pago assim, é assim. O que você pensa? Que feio, né? Olha que coisa feia que ela está fazendo. Eu tive uma experiência parecida com isso. Eu fui num consultório e uma pessoa chegou, né? Eu vou contar assim porque acho que não dá para identificar ninguém, eu nem sei quem é a pessoa. A pessoa chegou lá e a mulher falou que a consulta era um valor, e aí para passar um Pix naquele valor, e aí ele já ficou bravo, que não tinha máquina de cartão lá. Como que não tinha máquina de cartão? Aí de repente a pessoa falou, mas dá tempo de você ir lá no banco, vai lá na caixa, né, passar o cartão e lá retirar o dinheiro. Aí que o homem ficou bravo. Como que dá tempo? A minha consulta é agora. Mas ela está atrasada, quanto tempo que dá tempo de eu ir lá? Aí começou, né? E eu pensando, gente... Mas eu não estava pensando mal dele, eu estava pensando, às vezes a gente faz igualzinho. Não faz? Eu, pelo menos, eu infelizmente, às vezes escapo umas dessas. Você vai e acaba discutindo com alguém, desnecessariamente. Por que vai mudar isso? Primeiro que ela é funcionária, ela está lá atendendo, a médica, você acha que ele vai entrar na médica lá? Por que você atrasou? Na hora que ele entrar lá no consultório, ele, oi doutora querida, que bom, não é isso que acontece? Mas vai descontar na atendente que está lá. Por que você não mandou uma mensagem para mim, avisando que estava atrasado, que não tinha maquininha de cartão aqui para eu resolver? Então, irmãos, sobretudo que se guardar, guarde o teu coração, guarde a tua mente. Isso vai começar na nossa fala. Põe guarda, Senhor, a minha língua. A gente pode ter esse filtro. A gente não é obrigado a falar, né? Primeiro passa para é o filtro, né? Primeiro passa aqui, e aí você pensa e aí você fala. Então, que nesse momento a gente tenha essa proteção de Deus, essa bênção de Deus,
para falar palavras que abençoam e não que amaldiçoam os outros. Nós vamos nos colocar em pé e vamos orar. Pai querido, nós agradecemos a Ti por esta hora, te louvamos, Senhor Deus, pela Tua palavra. Ó Deus querido, que o Senhor Deus venha nos abençoar, para que possamos buscar ter uma mente que venha a ouvir a Tua instrução, Senhor Deus. Pois como a Tua palavra diz que quando nós buscamos o Senhor, a nossa vida é como uma luz que brilha dia a dia. Senhor, afasta de nós todo mal, porque se o nosso coração, ó Deus, for tomado pela maldade, ó Deus, aqui diz que a nossa vida, ó Pai, se vai escurecendo, ó Pai, porque o que está no nosso coração é fonte de vida, e que o Senhor esteja no nosso coração mais e mais. Obrigado, ó Pai, por todos que puderam participar nessa noite, que o Senhor abençoe, e que o Senhor nos guarde, ó Deus, e nos leve para as nossas casas, ó Deus, abençoados e guardados por Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.